Salve Maria, tudo bem com você? Estamos chegando na nossa leitura número 37 do Catecismo Maior de São Pio X. É uma alegria ter você conosco. Peço por gentileza que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Se ainda não acompanhou os vídeos, nós temos uma playlist, dá para começar pelo vídeo número 1. E peço por gentileza que você assista até o final do vídeo, porque isso é importante para você mesmo absorver o conteúdo e também favorece, a promoção do vídeo, do canal na plataforma. Bom, antes de começar a leitura, vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos chegando no último vídeo relativo ao sacramento da penitência. Parágrafo 9. Da satisfação ou penitência. Que é satisfação? A satisfação, que também se chama penitência sacramental, é um dos atos do penitente, com o qual ele dá certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impôs? O penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, se a pode cumprir, e se não a pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao mesmo confessor e pedir-lhe outra. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou o tempo, a penitência deve cumprir-se o quanto antes. Deve fazer-se a diligência por cumpri-la em estado de graça. Como se deve cumprir a penitência? A penitência deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. Por que na confissão se impõe uma penitência? Impõe-se uma penitência porque, de ordinário, depois da absolvição sacramental que perdoa a culpa e a pena eterna, resta uma pena temporal por pagar neste mundo ou no purgatório. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, uma vez que são cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus e também para que a obrigação de satisfazer por eles sirva de freio para não se recair no pecado. Podemos nós, com as nossas forças, dar satisfação a Deus? Não, com as nossas forças não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unindo-nos a Jesus Cristo, que, com os merecimentos da sua paixão e morte, dá valor às nossas ações. É sempre suficiente a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta por causa do pecado? A penitência que dá ao confessor não é, de ordinário, suficiente para pagar a pena devida pelos pecados. Por isso, deve-se fazer a diligência por supri-lo com outras penitências voluntárias.
Quais são as obras de penitência? As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, ao jejum, à esmola. Que se entende por oração? Por oração entende-se todas as espécies de exercícios de piedade. Que se entende por jejum? Por jejum entendem-se todas as espécies de mortificação. Que se entende por esmola? Por esmola entende-se toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. Qual é a penitência mais meritória a que dá o confessor ou a que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é mais meritória, porque, sendo parte do sacramento, recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não. Eles vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificar inteiramente. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Além da penitência, que mais deve fazer o penitente depois da confissão? O penitente, depois da confissão, além de cumprir a penitência, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra, ou se lhe deu escândalo, deve, o mais brevemente, na medida do possível, restituir-lhe os bens, reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Como se pode reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele e edificando com palavras e com o bom exemplo aqueles que se tenham escandalizado. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido, pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. Que frutos produz em nós uma boa confissão? Uma boa confissão, primeiro, perdoa-nos os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. Segundo, restitui-nos a paz e o sossego de consciência. Terceiro, reabre-nos as portas do paraíso e comuta a pena eterna do inferno em pena temporal. Quarto, preserva-nos das recaídas e torna-nos capazes de ganhar indulgências. 10º parágrafo, das indulgências. Que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência. De quem recebeu a Igreja o poder de conceder indulgências? Foi de Jesus Cristo que a Igreja recebeu o poder de conceder indulgências. De que maneira nos perdoa a Igreja a pena temporal por meio das indulgências? A Igreja perdoa a pena temporal por meio das indulgências, aplicando-nos as satisfações superabundantes de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e dos santos, as quais formam o que se chama o tesouro da Igreja. Quem tem o poder de conceder indulgências?
O poder de conceder indulgências pertence ao Papa em toda a Igreja e ao Bispo na sua diocese, na medida em que lhe é concedido pelo Papa. Quantas espécies há de indulgências? Há duas espécies de indulgências, a indulgência plenária e a indulgência parcial. Que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morrer depois de ter recebido esta indulgência, irá logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. Que é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. Qual é a intenção da Igreja ao conceder as indulgências? A intenção da Igreja ao conceder as indulgências é auxiliar-nos ante a nossa incapacidade de expiar neste mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir por meio de obras de piedade e de caridade cristã aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. Em que apreço devemos ter as indulgências? Devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus, e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Quais são as condições requeridas para se ganharem as indulgências? As condições para se ganharem as indulgências são, primeiro, o estado de graça, pelo menos ao cumprir a última hora, e o desapego mesmo das culpas veniais cuja pena se quer pagar. Segundo, o cumprimento das obras que a Igreja prescreve para se ganhar a indulgência. Terceiro, a intenção de ganhá-las. Podem as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que se lhes podem aplicar. Que é o jubileu? O jubileu, que ordinariamente se concede cada 25 anos, é uma indulgência plenária à qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e a comutação de alguns votos. Muito bem, chegamos no final desta leitura. Agradeço pela presença de todos e continue assistindo os vídeos e estudando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.